E aí, pessoal, a gente vai, nessa aula de hoje, retomar o que a gente já veio estudando sobre sistemas lineares. Hoje eu vou meio que fazer uma retomada de tudo que a gente estudou desde o início, para a gente encerrar o capítulo de sistemas lineares. Durante essa semana eu vou só fazer exercícios com vocês é, que se aproximam muito com o estilo de questão que eu vou cobrar na prova que envolve sistema, tá certo? Que eu vou cobrar mudando na avaliação contínua, né? A gente não vai encarar isso daí meio que como uma prova, prova, prova. A gente vai chamar de avaliação contínua. Então, veja só. A gente começou estudando sistemas lineares e aí a gente relembrou o que seria uma equação linear. Então, a princípio, nós relembramos o que seria uma equação linear. Vou botar uma cor mais viva aqui. A expressão que se pareça com isso daqui, e aí eu vou dar a primeira dica para vocês. Tem uma questão na prova que é sobre equação linear. Você lê um problema, para esse problema você monta uma equação e aí você marca o item que seria o item correto, certo? Então, toda igualdade que apresenta uma ou mais variável, a gente vai chamar de equação linear. Quando a gente passa a ter mais de uma equação, tá certo? O que a gente passa a ter é um sistema de equações. Então, a gente viu especificamente aqui os sistemas de equações. Aí eu comecei com vocês falando dos sistemas de equações 2 por 2. Aí aproveitei o momento que eu estava falando de sistemas de equações 2 por 2 para que a gente pudesse relembrar métodos de resolução de sistema. Relembrando esses métodos de resolução de sistema justamente porque eu não vou fazer uma exigência na forma como você vai resolver os sistemas lineares. Esse capítulo aqui é para eu apresentar outros sistemas lineares que não os 2 por 2 e que você possa se valer de outras técnicas para a resolução dos sistemas, como o escalonamento, né, que seria como se fosse expandindo a adição, né, e a regra de Cramer, que não aparece no livro de vocês, mas eu achei por bem explicar, porque eu acho muito bom resolver sistemas utilizando Cramer, acho até mais prático do que o próprio escalonamento. Então, aqui a gente tem um exemplo de um sistema 2 por 2, certo? Com duas equações e duas variáveis, certo? Então, a gente viu que esses sistemas poderiam ser resolvidos pelos métodos da adição, substituição, e você decide qual o melhor para você resolver o sistema. Esse sistema 2 por 2 você pode me perguntar, dá para a gente resolvê-lo com Cramer? Dá para resolver sistemas 2 por 2 com Cramer. Qualquer sistema onde o número de equações é igual ao número de variáveis, dá para resolver utilizando Cramer, calculando as matrizes, tá certo? E aí, quando a gente chegou nos sistemas 3 por 3, quando a gente chegou em sistemas que são sistemas 3 por 3, vou botar um exemplo aqui. E 5x menos y mais z igual a 8. Vamos lá. Esse aqui é um sistema 3 por 3. Para a resolução de sistemas 3 por 3, eu mostrei duas coisas para vocês. Eu mostrei o escalonamento e mostrei a regra de Cramer. Bom, aí, professor, você vai cobrar a regra de Cramer? Não, não vou cobrar a regra de Cramer, não. Não vou cobrar nenhum tipo de método. O método, quem vai decidir qual utilizar, vai ser você. Você vai escolher o método que você vai utilizar para resolver os sistemas, tá certo? E aí, depois disso, eu falei sobre a classificação dos sistemas. Aí a gente
eu mostrei o seguinte para vocês. Eu disse para vocês que um sistema de equação pode ser classificado em uma dessas três classificações, que é ser um sistema SPD, que é um sistema possível e determinado. Um sistema SPD tem uma única solução. Ser um sistema SPI, possível e indeterminado. Esses sistemas possuem infinitas soluções. Ou ser um sistema SI, tá certo? Que é um sistema impossível de se resolver. E aí você vai me perguntar, eu vou precisar começar a resolver o sistema e ir até o fim para decidir se ele tem solução ou se ele não tem solução? Não, você não precisa fazer isso, tá certo? Você pode utilizar os determinantes das matrizes dos coeficientes para decidir algo sobre isso. Então, o sistema pode ser um sistema possível e determinado. Ou seja, SPD. O sistema possível e determinado, ele obrigatoriamente tem o seu D, que é o determinante da matriz principal diferente de zero, tem o dx diferente de zero, tá certo? dy, aliás, basta o primeiro. O restante aqui vai ser irrelevante para a gente. Para um sistema possível e determinado, os outros determinantes serão irrelevantes. Se você fizer o determinante da matriz principal e o determinante da matriz principal for diferente de zero, você já pode dizer, esse sistema é um sistema possível e determinado. Não importa como venham os outros sistemas, tá certo? Se você garantir que o primeiro é diferente de zero, então você vai ter um sistema que vai ter solução. Bom, o sistema, e aí eu posso até dar um exemplo aqui para a gente verificar, para sistemas 2x2, 3x3, tanto faz, basta a gente calcular o determinante. Eu só vou trabalhar com sistemas 2x2 e 3x3 nas avaliações. Então veja só, se eu pegar esse sistema aqui e eu quiser apenas classificá-lo, eu não quero resolvê-lo, eu quero apenas classificá-lo em um sistema possível e determinado, sistema impossível, certo? Ou sistema possível e indeterminado. A gente faz a matriz dos coeficientes, ou seja, os coeficientes aqui, para a gente achar o D, os coeficientes aqui são 3, 7, menos 5 e menos 2. Então, se a gente calcular o determinante aqui, o que é que a gente vai ter? Ó, 3 vezes menos 2 é menos 6. E 7 vezes menos 5 é menos 35. Então, determinante é menos 6 menos menos 35. Menos 6 menos menos 35. O determinante aqui vai ser menos 6 mais 35. Determinante vai ser igual a 29. 29 é diferente de zero, então eu nem preciso continuar. Se a questão não quer que eu resolva, se a questão quer só que eu classifique, se o D, que é o determinante dos coeficientes, é diferente de zero, você já pode dizer que esse sistema é um sistema SPD, ou seja, um sistema possível e determinado. Agora, se você fizer o determinante da matriz principal e ele der igual a zero, aí você vai ter duas possibilidades de ser um sistema SPI, possível e indeterminado, com infinitas soluções, ou de ser um sistema SI, sistema impossível. Então, ele será um sistema possível e indeterminado SPI quando acontecer o seguinte, quando o primeiro determinante for igual a zero, tá certo? Quando você fizer o D e ele for igual a zero, o dx foi igual a zero, o dy foi igual a zero, o dz foi igual a zero e tantas quantas.
variáveis e equações existem, ou seja, se todos os determinantes forem iguais a zero, então significa dizer que você está diante de um sistema possível, mas ele é indeterminado, tá certo? Ele possui infinitas soluções. O método de resolução dos sistemas não vai ser um método suficiente para achar somente uma resposta. Então, esses sistemas são sistemas que possuem infinitas soluções. São possíveis, tá certo? Mas a quantidade de soluções que ele possui, diferente do primeiro, não é única. São infinitas soluções. Agora, se você fizer o primeiro determinante, que é o determinante dos coeficientes, vou botar aqui, sistema impossível. Se você fizer o primeiro determinante e o primeiro determinante der igual a zero, você não pode dizer logo que ele é um sistema possível e indeterminado. Fez o primeiro determinante der igual a zero se qualquer um dos outros determinantes para dx, para dy, para dz, não precisa ser todos. Se o primeiro for igual a zero e qualquer um dos outros for um determinante diferente de zero, aí você está diante de um sistema que é impossível de resolver, tá certo? Um sistema que não vai ter solução. Mas por que vai ser impossível de resolver? Porque uma vez que o d seja zero, então a gente já vai ter um denominador igual a zero. Para ele ser indeterminado, todos os d's precisam ser iguais a zero. Se um deles não for, você já disse que o sistema é impossível, tá certo? Então, o bom do Cramer, dos determinantes aqui, é que com eles fica mais prático, mais fácil da gente classificar os sistemas, tá certo? Vai ser importante para a prova você saber a classificação dos sistemas. E aí, no meio de uma atividade que a gente estava fazendo, a gente se deparou com um tipo de sistema que eu chamei de sistema homogêneo. Bom, o que é um sistema homogêneo? Como eu vou identificar um sistema homogêneo? Bom, você vai identificar um sistema homogêneo quando esse sistema tiver lá depois da igualdade sempre o zero, tá certo? Por exemplo, isso aqui é um sistema homogêneo. Porque depois das igualdades, em todas as equações, a gente tem um zero. Todo sistema homogêneo, obrigatoriamente, possui como uma possível solução, e ela pode ser única ou não, o 0, 0, 0. Esse 0, 0, 0, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, é uma solução para um sistema como esse, para um sistema homogêneo. E ela vai ser a única? Não. Vai ter sistemas que só vão existir a solução 0, 0, 0, tá certo? São sistemas homogêneos com a solução triviais. E vai ter sistemas que vão ter essa solução 0, 0, 0 e uma outra possível solução, certo? Diferente dessa que a gente chama de solução não trivial. Mas o que você pode garantir é que um sistema homogêneo tem pelo menos uma solução. E certeza, garantidamente, você já sabe que se ele é homogêneo, uma dessas soluções vai ser o 0, 0, 0, ou seja, um x igual a 0, um y igual a 0 e um z igual a 0. Esses valores para x, y, z, por exemplo, nesse sistema aqui, resolve, tá certo? Resolve o sistema. Ele vai ser único? A solução trivial vai ser a única solução para um sistema homogêneo? Não sei. Vai depender de muitas características do sistema. Eu sei que ela vai ser solução. Ela pode ser única ou não. Pode ser que ela seja solução e uma outra upla, né? N-upla, que a gente chama, nupla, seja também solução. Eu não sei se existe uma outra solução que não seja essa para esse sistema. Mas a gente pode decidir se tem outra solução, testar outras soluções. E aí ver se dá certo também. Mas o que eu posso garantir é que essa daí já é uma solução para esse sistema. Tá certo, pessoal? Então, nesse vídeo a gente fica por aqui.
a gente fez essa retomada, vocês vão precisar estar utilizando o Kramer ou escalonamento para resolver os sistemas, pelo menos os 3x3, tá certo? E até mesmo o sistema 4x4. Vocês precisam praticar os exercícios do livro. Nas aulas que vão seguir essa semana, fora essa aula aqui, eu vou só resolver questões de sistemas lineares com vocês, e vez ou outra envolvendo determinante e matrizes. Tá certo, pessoal? Tchau, tchau.